O plano eterno de Deus, entendendo a predestinação divina, imagine por um momento que o universo não é uma sequência de acasos, mas o palco de uma história escrita por um Deus eterno, sábio e soberano. Imagine que a sua vida, com todos os detalhes, os dias bons e os difíceis, faz parte de um plano desenhado por mãos divinas antes mesmo que existisse tempo. E mais, imagine que você não apenas faz parte desse plano, mas é um dos escolhidos, chamado pelo próprio Criador para um propósito glorioso. Fique comigo até o final, porque a última verdade será a mais poderosa de todas e pode libertar sua mente, curar sua alma e acender a chama do propósito dentro de você. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria imensa poder ter você aqui no canal Reflexões Bíblicas. Eu sou Nunes e declaro neste momento que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Que você e sua família sejam guardados, supridos e fortalecidos em tudo. Que o Deus eterno revele segredos celestiais ao seu coração hoje. Hoje, vamos desvendar um dos mistérios mais profundos e gloriosos da fé cristã: o plano eterno de Deus e a predestinação divina. É um tema que nos leva direto ao coração do Pai, à eternidade antes do tempo, ao propósito antes da criação. E se você quer entender por que está aqui, por que foi salvo, e o que Deus está fazendo através da sua vida, menos essa palavra é para você. Mas antes de mergulharmos nesse ensinamento, inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas, ative o sininho, deixe seu like, comente e compartilhe com alguém que precisa ser edificado. As revelações que o Espírito Santo vai trazer hoje podem ser a resposta que alguém orou por dias, semanas ou anos. Feche agora os seus olhos por um momento, levante suas mãos, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença com temor e reverência. Tu és eterno, soberano, justo e cheio de amor. Pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, revela-nos o Teu plano, mostra-nos o Teu propósito. Toca nossas vidas com a Tua palavra, cura, liberta e transforma. Que esta mensagem não seja apenas ouvida, mas vivida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à palavra. Em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, está escrito: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esses versículos são como uma janela para o céu. Revelam que Deus nos escolheu em Cristo antes de tudo existir. Não fomos escolhidos por mérito, por comportamento, nem por origem. Fomos escolhidos segundo o propósito eterno da sua vontade. Isso significa que você, irmão, não é resultado do acaso. Você é fruto de um pensamento eterno de Deus. Antes do pecado de Adão, antes da criação de Eva, antes do primeiro nascer do sol, Deus já havia olhado para você e dito: esse é meu. Esse vai ser meu filho. Esse vai carregar o meu espírito. Aleluia! Isso é poderoso demais. Mas o que é predestinação? Não é um destino cego, como ensina o mundo. Predestinação é o ato soberano de Deus de definir um fim glorioso para aqueles que Ele chamou, como está em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus não apenas predestinou para a salvação, Ele predestinou para a transformação. O objetivo da predestinação é que sejamos como Jesus, que vivamos como Ele, pensemos como Ele, amemos como Ele. A predestinação não é passividade. É um chamado à obediência, à santidade, à maturidade espiritual. A escolha de Deus não exclui a nossa responsabilidade. Pelo contrário, ela nos convoca. Fomos escolhidos, sim, mas agora precisamos andar de modo digno dessa eleição. Como está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar o vosso chamado e eleição. Isso nos mostra que há uma resposta nossa ao chamado de Deus. Ele nos escolheu antes do tempo, mas nos chama no tempo presente. E essa resposta precisa ser diária, com fé, com arrependimento, com entrega. Pense comigo, o que muda na sua vida ao saber que Deus te escolheu antes da fundação do mundo? Como isso muda a sua maneira de orar, de agir, de enfrentar as dificuldades? Comente aqui embaixo. Você sente que a predestinação te dá uma identidade mais profunda? Que o fato de ter sido escolhido te fortalece nas lutas? Eu quero ler o seu testemunho. E se você continua comigo até aqui, escreva: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus, João capítulo 17, versículo 7. Na próxima parte, vamos falar sobre os efeitos desse plano eterno no nosso dia a dia. Como viver como alguém que carrega um destino eterno. O que fazer quando parece que tudo está dando errado, mas você sabe que foi escolhido? E mais, o que Deus espera de nós, como predestinados em Cristo? Você não pode
perder. Agora que já compreendemos que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, é necessário entender como viver essa verdade no tempo presente, porque a predestinação não é apenas uma doutrina profunda, é um estilo de vida. Ela muda o modo como você ora, como você reage às adversidades e como você se posiciona diante do mundo. Afinal, se Deus me escolheu antes que eu existisse, então nada do que vivo é sem sentido. Cada detalhe da minha história, até mesmo as dores e fracassos, está sendo usado para me conduzir ao propósito eterno. Veja o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não são apenas as coisas boas, são todas as coisas, inclusive aquilo que você não entende agora, inclusive aquilo que te fez chorar, que te feriu, que te desafiou. Deus está no controle de tudo. A predestinação não é ausência de luta menos, é certeza de direção. Não é ausência de dor, é certeza de destino. Você pode estar perguntando, mas por que estou passando por tudo isso se fui escolhido? A resposta é simples e profunda. Porque Deus está formando Cristo em você. O plano eterno não é te manter confortável, é te tornar parecido com Jesus, como está em Romanos capítulo 8, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ser predestinado é ser moldado, é ser lapidado, é ser testado. E acima de tudo, é ser transformado. O ouro precisa passar pelo fogo para brilhar. O vaso precisa passar pelas mãos do oleiro para tomar forma. E você, como filho de Deus, está sendo formado por dentro. Mas para isso, precisamos cooperar com o processo. Não podemos viver como se fôssemos do mundo. Não podemos nos perder na rotina, no pecado, na frieza espiritual. Quem foi escolhido antes do tempo precisa viver com consciência e vigilância no tempo presente. Veja o que diz Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Isso significa que o predestinado é também um vigilante espiritual. Ele entende que não está no mundo por acaso. Ele sabe que carrega um chamado eterno. Por isso, ele não se distrai com o que é passageiro. Ele vive como alguém que pertence a outra realidade, o reino de Deus. E como viver então, como predestinado? Vou te mostrar 3 chaves espirituais. Primeiro, viva em obediência. A maior prova de que alguém entendeu o chamado eterno é a obediência no dia a dia. Como diz Jesus em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. A predestinação não é um convite à passividade, mas à fidelidade. Segundo, viva com perseverança. Você não foi escolhido para parar no meio do caminho. Deus te chamou para terminar bem, como diz Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A vocação é soberana, mas a corrida é sua. Corra com fé, corra com propósito. Terceiro, viva com esperança. A predestinação é uma âncora para a alma. Ela nos lembra que, mesmo em meio às trevas, há luz no fim do caminho. Em Hebreus capítulo 6, versículo 19, está escrito: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Amado irmão, o plano eterno de Deus não está em risco. O que ele começou, ele vai terminar. Mesmo quando você se sente fraco, inseguro ou confuso, lembre-se, a escolha foi dele, e ele não volta atrás. Como está em Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Comente aqui. Como essa palavra tem tocado seu coração? Qual dessas 3 chaves você mais precisa aplicar hoje? Obediência, perseverança ou esperança? Escreva nos comentários para que possamos orar por você. E se você está conosco até agora, escreva: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Na próxima parte, vamos entender como a predestinação se manifesta na comunhão com a igreja, e como você faz parte de algo maior. Um corpo predestinado para refletir a glória de Deus. A revelação que vem a seguir é extraordinária. Não, até aqui, vimos que a predestinação é uma escolha soberana de Deus antes da fundação do mundo, que se revela em nossa transformação diária, em nossa obediência e perseverança. Agora, vamos entender uma dimensão essencial desse plano eterno: a nossa integração ao corpo de Cristo menos a igreja. Porque o chamado de Deus não é apenas pessoal, é coletivo. Quando Deus nos escolheu, Ele não nos chamou apenas para sermos salvos individualmente, mas para sermos membros de um povo,
parte de uma família, integrantes de um corpo que manifesta a glória de Cristo na terra. Em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, está escrito: "E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos." Essa verdade é poderosa. A igreja é a expressão visível do plano invisível de Deus. E se você foi predestinado em Cristo, você também foi predestinado para fazer parte da igreja, para ser edificado junto com os outros santos, para servir, amar e crescer em unidade. Infelizmente, muitos cristãos vivem como se a fé fosse uma experiência solitária, mas o plano eterno de Deus inclui comunhão. Ninguém cresce isolado. Ninguém cumpre o chamado sozinho. A predestinação nos liga ao corpo, como está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Você foi colocado por Deus no corpo. Não é coincidência, é propósito. E dentro desse corpo, cada membro tem sua função, seu lugar, seu dom, sua responsabilidade. A predestinação não é uma medalha para exibir, é uma missão para cumprir. E essa missão passa pela vida em comunidade, pela edificação mútua, pela cooperação no reino. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. "Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Perceba, a eleição de Deus nos transforma em um povo. Fomos chamados das trevas para sermos luz, mas luz coletiva. A luz que brilha mais forte é a que se une a outras. A glória de Deus é revelada através da unidade dos seus filhos. Por isso, quem entende a predestinação, valoriza a comunhão. Ele não vive pulando de igreja em igreja, nem se isola por orgulho ou decepção. Ele sabe que Deus o plantou com um propósito, e que onde há corpo, há crescimento, há correção, há confronto, mas também há consolo, cura, aliança e glória. Você tem vivido conectado ao corpo? Tem servido com os dons que Deus te deu? Tem sido bênção para os outros irmãos? Comente aqui abaixo. Qual é o seu maior desafio na comunhão com a igreja? Como posso orar por você? Outro ponto fundamental: a igreja também foi predestinada para vencer. Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 18: "Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." O plano eterno de Deus inclui uma igreja vitoriosa, santa e irrepreensível, preparada como noiva para o noivo. Em Efésios capítulo 5, versículo 27, lemos: "Para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível." Ou seja, a predestinação é também um chamado à santidade coletiva. A igreja não é um clube religioso, é uma comunidade de santos sendo transformados juntos à imagem de Cristo. E você faz parte dessa construção. Você é um tijolo vivo. Você é uma pedra preciosa nesse templo espiritual. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. "Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo." Então, se você foi predestinado, você foi chamado para cooperar com a edificação da igreja. Isso significa se envolver, orar pelos irmãos, jejuar por sua liderança, servir com seus dons, evangelizar com paixão. O plano eterno de Deus se manifesta quando cada membro cumpre sua função com amor. E se você ainda não congrega, ou está afastado da comunhão, hoje é o dia de retornar. Deus te escolheu para pertencer, para frutificar, para ser resposta no meio do seu povo. Não se isole. Não se esconda, o corpo precisa de você. Se você está comigo até agora, escreva nos comentários: "Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus." João capítulo 17, versículo 7. E prepare-se, porque na próxima parte, vamos olhar para o destino final dos predestinados. A última e mais poderosa revelação deste plano eterno: a glorificação, a herança eterna e o cumprimento definitivo do propósito de Deus na eternidade. Você não pode perder! Chegamos ao ponto culminante deste plano glorioso, o destino final daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Tudo o que falamos até aqui, menos a escolha eterna, a transformação diária, a vida em comunhão com a igreja, menos aponta para um fim, que na verdade é o começo de uma eternidade indescritível, a glorificação dos santos, a herança eterna, a manifestação plena do reino de Deus. O apóstolo Paulo declara com convicção em Romanos capítulo 8, versículo 30: "E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou." Você percebe? O plano de Deus não termina na justificação. Ele nos leva à glorificação, um estado eterno de plenitude.
onde seremos completamente transformados, onde não haverá mais pecado, dor, luta ou separação, onde finalmente veremos, com olhos espirituais abertos, a glória de Cristo em sua totalidade, como está escrito em João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Essa é a promessa suprema do plano eterno. Seremos como ele, receberemos um corpo glorificado, viveremos na presença plena do Pai, participaremos da eternidade com o Cordeiro. E tudo isso foi preparado antes do tempo. Já estava no coração de Deus desde o princípio. A glorificação é o cumprimento daquilo que a predestinação começou. Ela é o selo final da fidelidade de Deus ao seu plano, como está em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser conforme o corpo da sua glória. Aleluia! Isso significa que todo sofrimento aqui terá fim, toda lágrima será enxugada, toda luta será recompensada, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, irmão. Irmã, esse é o futuro reservado para os filhos predestinados. Não estamos caminhando para a morte. Estamos caminhando para a glória. Não estamos sendo destruídos. Estamos sendo preparados para reinar com Cristo. Mas há uma pergunta essencial que precisa ser feita. Você está vivendo de forma digna dessa chamada? Porque a predestinação não é desculpa para desleixo. Ela é um convite à santidade, à perseverança, à vigilância. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem foi escolhido, vive como escolhido. Quem tem herança, anda como herdeiro. Quem carrega o selo do Espírito, manifesta frutos dignos de arrependimento. Por isso, hoje, é o dia de se posicionar. Não viva como se fosse mais um no mundo. Você foi chamado por Deus antes do tempo. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, ou está longe da comunhão, o Espírito Santo te chama agora. Você não caiu aqui por acaso. Esta mensagem é a voz de Deus te dizendo: eu te escolhi, eu te vi, eu tenho um plano. Volte para mim. Como diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Abra a porta, agora. Diga com fé: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que tu morreste por mim e ressuscitaste. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda a viver conforme o teu plano eterno. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou com sinceridade, você foi alcançado. Agora procure uma igreja próxima da sua casa, um lugar onde o evangelho seja pregado com fidelidade e comece sua jornada com Cristo. Amadas irmãs, o plano eterno de Deus é real. Ele começou antes do tempo, se manifesta agora e se cumprirá na eternidade. Viva com propósito, caminhe em santidade. Permaneça em comunhão, porque o Deus que te escolheu vai completar a obra que começou. Se esta palavra tocou o seu coração, comente: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Inscreva-se no canal Reflexões Bíblicas. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com mais alguém que precisa dessa verdade. E antes de sair, assista aos 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela. O primeiro é sobre a coroa da glória, a herança dos fiéis. E o segundo revela como permanecer firme no chamado de Deus. Eles são a continuação daquilo que o Espírito começou hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te leve até o fim, com fé viva, coração firme e olhos fixos no eterno. Você foi predestinado para a glória. Viva como quem crê nisso. Em nome de Jesus. Amém. Shalom. Até o próximo vídeo.